Com as bênçãos de Deus, damos início à 116ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Chico da Capoeira fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Solicito ao vereador professor Gediel fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 7º. Ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Solicito ao vereador Adilson Balduino fazer uma leitura do artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais, garantido pela Constituição e nas leis. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Professora Meire Barbosa. Presente. Rivera. Gediel de Carvalho, presente. Jean da Elite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. Chico Capoeira. DJ Delcinho. Presente. Coloco em discussão a ata da 115ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada no dia 26 de fevereiro de 2023. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 115ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos números 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de 2024, que estarão disponíveis no portal da Transparência da Câmara. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário, professor Gediel, que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento 42/2024. Excelentíssima senhora presidenta, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Elias Lopes, ocorrido no dia 27 de fevereiro de 2024. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitido as nossas condolências. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 27 de fevereiro de 2024, Chico Capoeira, vereador. Passamos a respeitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Elias Lopes. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento 43/2024, excelentíssima senhora presidenta, senhores vereadores, considerando os moradores da rua João do Pulo, na Vila Paraíso, estão passando dificuldade com os vários buracos existentes ao longo da rua, considerando que são muitos os problemas existentes já há alguns anos, em virtude das constantes manutenções de vazamento de água e esgoto e, consequentemente, não é feita a correção necessária após o reparo desses vazamentos, considerando que veículos dos moradores local, juntamente com vários veículos pesados que utilizam essa via, contribuem no aumento desses buracos, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade da execução das obras de recapeamento da rua João do Pulo? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva,
29 de fevereiro de 2024. Chico Capoeira, vereador. Pela ordem, presidente. Vereador, Queria discutir o requerimento. 5 minutos com a partes. Boa noite a todos. Eu gostaria de registrar aqui esse meu requerimento e fazer uma correção. Acho que o meu assessor equivocou aí, na verdade é Vila Ré. Então, fica registrado aqui o meu pedido. A gente sabe que a Sabesp faz as suas manutenções, o local é broquetado, e a Sabesp, nas suas manutenções, ela coloca o picho, o asfalto, então fica aquele caos total. Só essas minhas considerações. Discussão, requerimento número 43. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Rivera. Gediel de Carvalho, aprova. Jean da Elite. Aprova. Adilson Balduino. Aprova. Paulinho, Bola. Aprova. Doutor Preste. Aprova. Chico Capoeira. Aprovo. DJ Delcinho. Aprova. Requerimento número 43, aprovados por 8 votos a 0. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 44, 2024, excelentíssima senhora presidenta, senhores vereadores, considerando que temos um trator novo parado no pátio de manutenção de veículos no bairro Irema, considerando que temos uma demanda grande de roçada em nosso município e são muitas reclamações de munícipes a esse respeito, considerando que esse trator poderia ser utilizado em roçadas, mas para isso seria necessário que fosse comprada uma roçadeira que, acoplada nesse trator, por esse sinal, ajudaria a eliminar os matos das calçadas e estradas de nosso município. Considerando também que não é só a roçadeira acoplada, como também poderia ser comprado um rolo carneiro e um rolo compactador, que poderia ser utilizado nas estradas de terra de nosso município. Requeiro a mesa ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O executivo poderia solicitar um estudo para a compra de uma roçadeira, um rolo compactador e um rolo carneiro para ser utilizado no trator que está parado no pátio do bairro Irema? Se 5 anos, serão por quê? Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 19 de fevereiro de 2024. Paulinho Bola, vereador. Requerimento 45, 2024. Excelentíssima senhora presidenta, senhores vereadores, através da emenda impositiva número 22, 2023, de autoria do edil Jean da Elite, ao projeto de lei 14, 2023, a compra da academia ao ar livre no Centro Comunitário da Granja Modelo. A academia ao ar livre desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e qualidade de vida das comunidades. Requeiro a mesa seja ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Qual é o status atual da execução da emenda impositiva 22/2023? 2. Houve alguma ação concreta realizada até o momento em relação à aquisição da academia ao ar livre, solicitados pelas emendas impositivas? 3. Existe um cronograma definido para a conclusão da compra e instalação? Se sim, poderia fornecer detalhes sobre as datas previstas? Se não, por quê? 4. Há algum obstáculo ou dificuldade que esteja atrasando o andamento do processo de execução da emenda impositiva? Em caso afirmativo, quais são esses obstáculos e quais medidas estão sendo tomadas para superá-los? Sala das sessões, vereador Orlando Silva, 1 de março de 2024, Jean da Elite, vereador. Requerimento 46, 2024. Excelentíssima senhora presidenta, senhores vereadores, no mês de setembro de 2023, através do requerimento de número 254, requeremos os laudos de vistoria dos ônibus escolares do município. Recebemos como resposta que seriam providenciados. Como é de conhecimento geral, é fundamental que os ônibus escolares estejam devidamente inspecionados e possuam toda a documentação exigida pelo Departamento de Trânsito, DETRAN, para garantir a segurança dos estudantes durante o transporte escolar. Nós, vereadores Jean da Elite, professora Meire e Gediel de Carvalho, levamos ao conhecimento do Ministério Público as irregularidades denunciadas pelos munícipes e constatada por nós diariamente. A promotora Beatriz Granzo
Siqueira Pereira, através do inquérito civil, área infantil e juventude, nos ouviu no dia 10 de janeiro de 2024 em ato de recomendação administrativa número SIS 14.0327.0000019/2018, hífen 9, determinou a não circulação de ônibus em condições diversas daquelas exigidas por lei. Diante do exposto, requeremos a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A frota dos ônibus escolares apresentada pela empresa responsável por esse serviço no município possui a documentação de inspeção em dia conforme exigido pelo DETRAN. 2. Seja encaminhado para esta casa o laudo ou documento equivalente de inspeção junto ao DETRAN, conforme exigência da legislação acima apontada, dos seguintes veículos cujas placas são FWH 7C8, FNB 6C71, FCN 3J04, FGQ 7B59, FID 5G18, FHX 9G38, FLR 2G49, FJW 4J24, Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 1 de março de 2024, Jandei Lite, Gediel de Carvalho, professora Meire, vereadora. Requerimento 47 de 2024, excelentíssima senhora presidenta, senhores vereadores, venho por meio desse requerimento informar sobre um incidente ocorrido recentemente na rua Joana Mota, próximo à casa 2414, no bairro Colibri, onde uma árvore caiu sobre um poste de iluminação, danificando a luminária. O incidente resultou na destruição do poste da luminária, consequentemente inibindo a iluminação pública no local, representando um risco para a segurança dos moradores. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Existe um projeto para o reparo do poste acima citado? Se sim, qual o prazo para execução? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 1 de março de 2024, Jean da Elite, vereador. Solicito aos... Tem indicação? Passamos ao intervalo regimental. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Professora Meire Barbosa. Presente. Rivera. Gediel de Carvalho, presidente. Jean da Elite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. Chico Capoeira. DJ Delcinho. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei número 2/2024, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Alumínio, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Alumínio, 9 de fevereiro de 2024, mensagem 02/2024. Excelentíssima senhora presidenta, estamos encaminhando a elevada deliberação dessa edilidade, incluso o projeto de lei 2/2024, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Alumínio, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. A Política Nacional de Cultura teve início com a proposta de emenda constitucional do Plano Nacional de Cultura protocolada no Congresso Nacional no ano 2022, iniciando a construção do que mais tarde seria parte integrante do Sistema Nacional de Cultura. Tendo em vista a necessidade de organização das políticas públicas culturais no município e as complexidades dos segmentos culturais e territórios da cidade, se faz necessário um ordenamento através de um sistema municipal de cultura que promova o desenvolvimento humano, social e econômico pelo pleno exercício dos direitos culturais. Expostas assim as razões da iniciativa, submeto o assunto, certo de que os senhores edis, no seu alto grau de entendimento, aprovarão a matéria em pauta,
a qual solicitamos tramitar na forma estabelecida no artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Alumínio. Atenciosamente, Antônio Piacentini, a Sua Excelência, Senhora Vereadora, Professora Meire Barbosa. Projeto de Lei 02/2024 dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Alumínio, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão e interrelações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Antônio Piacentini, prefeito de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele promulga a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1º. Essa lei regula no município de Alumínio e em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Orgânica do Município, o Sistema Municipal de Cultura, SMC, que tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício de seus direitos. Artigo 2º. A Política Municipal de Cultura estabelece o papel do poder público municipal na gestão da cultura, exercita os direitos culturais que devem ser assegurados a todos os munícipes e define pressupostos que fundamentam as políticas. Capítulo 1º do papel do poder público municipal na gestão da cultura. Artigo 3º. A cultura é um direito fundamental do ser humano, devendo o poder público municipal prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Artigo 4º. A cultura é importante vetor de desenvolvimento humano, social e econômico, devendo ser tratada como uma estratégia para o desenvolvimento sustentável e a promoção da paz no município de Alumínio. Artigo 5º. É responsabilidade do poder público municipal, com a participação da sociedade, planejar e fomentar a política pública de cultura, assegurar a preservação e promover a valorização do patrimônio cultural. Artigo 6. Cabe ao poder público do município de Alumínio planejar e implementar políticas públicas para assegurar os meios para o desenvolvimento da cultura como direito de todos os cidadãos, com plena liberdade de expressão e criação. Reconhecer, proteger, valorizar e promover a diversidade das expressões culturais presentes no município. Qualificar e garantir a transparência da cultura, da gestão cultural. Estruturar e regulamentar a economia da cultura no âmbito local. Intensificar as trocas, os intercâmbios e diálogos interculturais. 7º. A atuação do poder público municipal no campo da cultura não se contrapõe ao poder privado, com o qual deve, sempre que é possível, desenvolver parcerias e buscar complementariedade das ações, evitando superposições e desperdícios. Artigo 8º. A política cultural deve ser transversal, estabelecendo uma relação estratégica com as demais políticas públicas. Artigo 9º. Os planos e projetos de desenvolvimento, na sua formulação e execução, devem sempre considerar os fatores culturais e, na sua avaliação, uma ampla gama de critérios, que vão da liberdade política, econômica e social. Artigo 10. Cabe ao poder público municipal garantir a todos os munícipes o pleno exercício dos direitos culturais, entendido como direito à identidade e à diversidade cultural, livre difusão, livre participação nas decisões de política cultural, o direito ao intercâmbio cultural nacional e internacional. Capítulo 3º, da concepção tridimensional da cultura. Artigo 11º, o poder público municipal compreende a concepção tridimensional da cultura, simbólica, cidadã e econômica, como fundamento da política municipal de cultura. Seção 1, da dimensão simbólica da cultura. Artigo 12º. A dimensão simbólica da cultura compreende os bens de natureza material e imaterial que constituem o patrimônio cultural do município de Alumínio. Artigo 13º. Cabe ao poder público municipal promover e proteger as infinitas possibilidades de criação simbólica expressa em modos de vida, crenças, valores, práticas, rituais e identidades. 14º artigo. A política cultural deve contemplar as expressões que caracterizam a diversidade cultural do município. Artigo 15º.
Cabe ao Poder Público Municipal promover diálogos interculturais nos planos local, regional, nacional e internacional. Seção 2 da dimensão cidadã da cultura. Artigo 16º. Os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos e deve-se constituir uma plataforma de sustentação das políticas culturais. Artigo 17º. Cabe ao Poder Público Municipal assegurar o pleno exercício dos direitos culturais a todos os cidadãos, promovendo o acesso universal à cultura por meio do estímulo à criação artística, da democratização das condições de produção, da oferta de formação, da expansão dos meios de difusão, da ampliação das possibilidades de fruição e da livre circulação de valores culturais. Artigo 18º. O direito à identidade e à diversidade cultural deve ser assegurado pelo Poder Público Municipal por meio de políticas públicas de promoção e proteção do patrimônio cultural do município. Artigo 19º. O direito à participação na vida cultural deve ser assegurado pelo Poder Público Municipal, com a garantia da plena liberdade. Artigo 20º. O direito à participação na vida cultural deve ser assegurado igualmente às pessoas com deficiência, que devem ter garantidas condições de acessibilidade e oportunidade de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual. Artigo 21º. O estímulo à participação da sociedade nas decisões de política cultural deve ser efetivado por meio da criação e articulação de conselhos paritários. Seção 3. Da dimensão econômica da cultura. Artigo 22º. Cabe ao Poder Público Municipal criar as condições para o desenvolvimento da cultura como espaço de inovação e expressão da criatividade local e fonte de oportunidades de geração de ocupações produtivas. Artigo 23º. O Poder Público Municipal deve fomentar a economia da cultura como elemento estratégico da economia contemporânea que se configura como um dos segmentos mais dinâmicos e importantes fator de desenvolvimento econômico e social. Conjunto de valores e práticas que tem como referência a identidade e a diversidade cultural dos povos. Artigo 24º. As políticas públicas no campo da economia e da cultura devem entender os bens culturais como portadores de ideais, valores e sentidos que constituem a identidade e a diversidade cultural do município. Artigo 25º. As políticas de fomento à cultura devem ser implementadas de acordo com as especificidades de cada cadeia produtiva. Artigo 26º. O objetivo das políticas públicas de fomento à cultura no município de Alumínio deve ser estimular a criação e desenvolvimento de bens, produtos e serviços. Artigo 27º. O Poder Público Municipal deve apoiar os artistas e produtores culturais atuantes no município de Alumínio, para que tenham assegurado o direito autoral de suas obras. Título 2º, Sistema Municipal de Cultura. Capítulo 1º, das definições e dos princípios. Artigo 28º. O Sistema Municipal de Cultura, SMC, se constitui num instrumento de articulação, gestão, fomento e promoção de políticas públicas. Artigo 29º. O Sistema Cultural de Cultura, SMC, fundamenta-se na política municipal de cultura expressa nessa lei e nas suas diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Cultura para instituir um processo de gestão compartilhada. Artigo 30º. Os princípios do Sistema Municipal de Cultura, SMC, que deve orientar a conduta do governo municipal, dos demais entes federados e da sociedade civil, nas relações com parceiros e responsáveis pelo funcionamento são universalização do acesso aos bens e serviços culturais, cooperação entre os federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural, complementariedade dos papéis dos agentes culturais, transversalidade das políticas culturais, autonomia dos entes federados e das suas instituições na sociedade civil,
descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações. Capítulo 2º dos Objetivos, artigo 31º. O Sistema Municipal de Cultura, SMC, tem como objetivo formular e implementar políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, no âmbito do município. Artigo 32º, são objetivos específicos no Sistema Municipal de Cultura, SMC. Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cultural. Articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da cultura com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no processo do desenvolvimento sustentável do município. Criar instrumento de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema Municipal de Cultura, SMC. Capítulo 3º da Estrutura, seção 1 dos componentes. Artigo 33º. Integra o Sistema Municipal de Cultura. Coordenação, Secretaria Municipal de Cultura ou equivalente. Instrumento de gestão, Plano Municipal de Cultura, Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, Programa Municipal de Formação na área da cultura, PRONFAC, Sistema Setoriais de Cultura, não obrigatório, Sistema Municipal de Patrimônio Cultural, Sistema Municipal de Museus, Sistema Municipal de Bibliotecas. Seção 2, composição da coordenação do Sistema Municipal de Cultura, SMC. Artigo 34º. O Departamento Municipal de Cultura, o órgão equivalente, é órgão superior, subordinado diretamente ao prefeito e se constitui no órgão gestor e coordenador do Sistema Municipal de Cultura. Artigo 35º. Integra a estrutura do Departamento Municipal de Cultura, o órgão equivalente às instituições vinculadas indicadas a seguir. Departamento Municipal de Cultura, Auditório da Escola Municipal de Cultura, Biblioteca Municipal Antônio Pereira Inácio. Artigo 36º. São atribuições do Departamento Municipal de Cultura ou órgão equivalente. 1. Formalizar e implementar, com a participação da sociedade civil, o Plano Municipal de Cultura. Promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e integrada no território do município, considerando a cultura como área estratégica para o desenvolvimento local. Preservar e valorizar o patrimônio cultural do município. Manter articulação com os entes públicos e privados visando a cooperação em ações na área da cultura. Descentralizar os equipamentos, ações e os eventos culturais, democratizando o acesso aos bens culturais. Estruturar o calendário dos eventos culturais do município. Captar recursos para projetos e programas específicos junto a órgãos, entidades e programas internacionais, federais e estaduais. Operacionalizar as atividades do Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, e dos fóruns de cultura do município. Exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições. Artigo 37º. O Departamento Municipal de Cultura, o órgão equivalente, como órgão coordenador do Sistema Municipal de Cultura, SMC, compete exercer a coordenação geral do Sistema Municipal de Cultura, SMC, instituir as orientações e deliberações normativas e de gestão aprovadas no plenário do Conselho Municipal de Política Cultural e nas suas instâncias setoriais, colaborar para o desenvolvimento de indicadores e parâmetros quantitativos e qualitativos que contribuam para a descentralização dos bens e serviços culturais promovidos ou apoiados, direta ou indiretamente, com recurso do Sistema Nacional de Cultura, SNC, e do Sistema Estadual de Cultura, SEC, atuando de forma colaborativa com o Sistema Nacional
e estadual de informações e indicadores culturais. Auxiliar o governo municipal e subsidiar os demais entes federados ou estabelecimento de instrumentos metodológicos e na classificação dos programas e ações culturais no âmbito dos respectivos planos de cultura. Coordenar e convocar a Conferência Municipal de Cultura, CMC. Seção 3 das instâncias de articulação, pactuação e deliberação. Artigo 38º. Os órgãos previstos no inciso 2 do artigo 33º desta lei constituem as instâncias municipais de articulação, pactuação e deliberação do SNC, organizadas na forma descrita na presente seção. Do Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, artigo 39º. O Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, órgão colegiado deliberativo, consultivo e normativo, integrante da estrutura básica do Departamento Municipal de Cultura ou órgão equivalente, com composição paritária entre poder público e sociedade civil. O Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, tem como principal atribuição atuar, com base nas diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura, elaborar, acompanhar a execução, fiscalizar e avaliar as políticas públicas de cultura consolidadas no Plano Municipal de Cultura, PMC. A representação da sociedade civil no Conselho Municipal da Política Cultural deve contemplar, na sua composição, os diversos segmentos artísticos e culturais, considerando as dimensões simbólicas, cidadã e econômica da cultura, bem como o critério territorial. Será obrigatória a participação de todos os membros eleitos em um curso de formação em políticas públicas culturais, fornecido no mínimo uma vez ao ano, por intermédio do Departamento Municipal de Cultura ou órgão equivalente. Artigo 40º. O Conselho Municipal de Cultura, Política Cultural, será constituído por 10 membros titulares e igual número de suplentes, com a seguinte composição: 5 membros titulares, respectivos suplentes, representando indicados pelo poder público, preferencialmente ligados às atividades culturais. 5 membros titulares, respectivos suplentes, representando a sociedade civil, que contemplem de forma plural as seguintes áreas: teatro, dança, música, audiovisual, artes plásticas, cultura popular, artesanato, literatura, arte digital, patrimônio, arquitetura e urbanismo ou outras manifestações culturais que se apresentem organizadas no município de Alumínio. O Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, deverá eleger entre seus membros o presidente e o secretário-geral com os respectivos suplentes. Nenhum membro representante da sociedade civil, titular ou suplente, poderá ser detentor de cargo em comissão ou função de confiança vinculada ao Poder Executivo do município. O presidente do Conselho Municipal de Política Cultural é detentor do voto de Minerva. Artigo 41º. O Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, é constituído pelas seguintes instâncias: plenário, grupos de trabalho e fórum. Artigo 42º. Ao plenário, instância máxima do Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, compete propor e aprovar as diretrizes gerais, acompanhar e fiscalizar a execução do Plano Municipal de Cultura, PMC, colaborar na implementação das pactuações acordadas na Comissão Intergestora Tripartite, CIT, e na Comissão Intergestora Bipartite, CIB, devidamente aprovadas, respectivamente, nos Conselhos Nacional e Estadual de Política Cultural. Estabelecer para a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, CMIC, do Fundo Municipal de Cultura, as diretrizes de uso dos recursos com base nas políticas culturais definidas no Plano Municipal de Cultura, PMC. Contribuir para o aprimoramento dos critérios de partilha e de transferência de recursos no Sistema Nacional de Cultura, SNC. Contribuir para a definição das diretrizes do Programa Municipal de Formação da Cultura, PROMFAC, especialmente no que tange à formação de recursos humanos para a gestão
das políticas culturais, promover cooperação com os demais conselhos municipais de política cultural, bem como os conselhos estaduais do Distrito Federal e Nacional. Incentivar a participação democrática na gestão das políticas e dos investimentos públicos na área da cultura. Aprovar o regimento interno da Conferência Municipal de Cultura. Estabelecer o regimento interno do Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC. Artigo 43º, compete ao Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, promover a articulação das políticas de cultura do poder público no âmbito municipal para o desenvolvimento de forma integrada de programas e projetos e ações. Artigo 44º, compete aos grupos de trabalho de caráter temporário fornecer subsídio para a tomada de decisão. Artigo 45º, compete aos fóruns a formulação e o acompanhamento de políticas culturais. Artigo 46º, o Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, deve se articular com as demais instâncias colegiadas no Sistema Municipal de Cultura, SMC. Artigo 47º, a Conferência Municipal de Cultura, CMC, constitui uma instância de participação social em que ocorre articulação entre o governo municipal e a sociedade civil. É de responsabilidade da Conferência Municipal de Cultura, CMC, analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a execução das metas concernentes ao Plano Municipal de Cultura e as respectivas revisões e adequações. Artigo 48º, constitui-se em instrumento de gestão do Sistema Municipal de Cultura, SMC, Plano Municipal de Cultura, Sistema Municipal de Formação e Indicadores Culturais, Programa Municipal de Formação na área da Cultura, PRONFAC, Plano Municipal de Cultura, PMC. 49 é o artigo. O Plano Municipal de Cultura, PMC, tem duração decenal e é um instrumento de planejamento estratégico que organiza e regula e norteia a execução da política de cultura. 50 é o artigo. A elaboração do Plano Municipal de Cultura, PMC, e dos planos setoriais de âmbito municipal é de responsabilidade do Departamento Municipal de Cultura. Parágrafo único. Os planos devem conter diagnóstico do desenvolvimento cultural, estratégias, metas e ações, resultados e impactos esperados, mecanismos e fontes de financiamento e indicadores de monitoramento e avaliação do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. 51 é o artigo. O Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, SMFC, é constituído pelo conjunto de mecanismos de financiamento público da cultura no âmbito do município de Alumínio, que devem ser diversificados e articulados. Parágrafo único. São mecanismos de financiamento público no âmbito do município de Alumínio: orçamento público do município, estabelecido na Lei Orçamentária Anual, LOA, incentivo fiscal por meio de renúncia fiscal do IPTU e do ISS, conforme lei específica. Fundo Municipal de Cultura, FMC. Artigo 52. Fica criado o Fundo Municipal de Cultura vinculado ao Departamento Municipal de Cultura ou órgão equivalente, com fundo de natureza contábil e financeira. Artigo 53. O Fundo Municipal de Cultura, FMC, se constitui no âmbito, ou melhor, no principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município. Artigo 54. São receita do Fundo Municipal de Cultura, dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual LOA do município de Alumínio e seus créditos adicionais, contribuições de mantenedores, doações e legados na forma da legislação vigente, reembolso das operações de empréstimo porventura realizado por meio do Fundo Municipal de Cultura, a título de financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo, lhes preserve o valor real. Resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação vigente sobre a matéria.
devolução de recursos determinados pelo não cumprimento ou desaprovação de contas de projetos culturais custeados pelos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, SMFC. Artigo 55. O Fundo Municipal de Cultura será administrado pelo Departamento de Cultura ou órgão equivalente na forma estabelecida no regulamento e apoiará projetos culturais por meio das seguintes modalidades: não reembolsáveis, na forma do regulamento para apoio a projetos culturais apresentado por pessoa física ou pessoa jurídica de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos, preponderantemente por meio de editais de seleção pública, e reembolsáveis, destinados ao estímulo da atividade produtiva das empresas de natureza cultural e pessoas físicas, mediante a concessão de empréstimos. Os riscos das operações previstas no parágrafo anterior serão assumidos solidariamente pelo Fundo Municipal de Cultura e pelos agentes financeiros credenciados na forma que dispuser o regulamento. Para o financiamento que trata o inciso 2, serão fixada taxa de remuneração que, no mínimo, preserve o valor originalmente concedido. Artigo 56. Os custos referentes à gestão do Fundo Municipal de Cultura, com planejamento, estudos, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluída a aquisição ou a locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento de seus objetivos. Artigo 57. O Fundo Municipal de Cultura financiará projetos culturais apresentados por pessoas físicas e jurídicas de direito público e direito privado, com ou sem fins lucrativos. Nos casos em que a contrapartida for exigida, o proponente deve comprovar que dispõe de recursos financeiros ou de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis, para complementar o montante aportado pelo Fundo Municipal de Cultura, ou que está assegurada a obtenção de financiamento por outra fonte. Artigo 58. Fica autorizada a composição financeira de recursos do Fundo Municipal de Cultura, com recursos de pessoa jurídica, de direito privado, de direito público ou de direito privado, com fins lucrativos para apoio compartilhado de programas, projetos e ações culturais de interesse estratégico para o desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura. A concessão de recursos financeiros, materiais e de infraestrutura pelo Fundo Municipal de Cultura, FMC, será formalizada por meio de convênios e contratos específicos. Artigo 59. Para a seleção de projetos apresentados ao Fundo Municipal de Cultura, FMC, fica criada a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, de composição paritária entre membros do Poder Público e da sociedade civil. Artigo 60. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, CMIC, será constituída por 4 membros titulares e igual número de suplentes. Os números... Parágrafo 1º. Os 2 membros do Poder Público serão indicados pela Secretaria Municipal de Cultura ou órgão equivalente. Parágrafo 2º. Os 2 membros da sociedade civil serão escolhidos conforme o regulamento. Artigo 61. Na seleção dos projetos, a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura deve ser referência maior o Plano Municipal de Cultura. Artigo 62. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura deve adotar critérios objetivos na seleção das propostas, adequação orçamentária, viabilidade de execução e capacidade técnico-operacional do proponente. Do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, cabe, artigo 63, cabe ao Departamento Municipal de Cultura ou órgão equivalente desenvolver o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, com a finalidade de gerar informações e estatística da realidade cultural local, com cadastro de indicadores culturais constituídos a partir de dados coletados pelo município. O processo de estruturação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais terá como referência o modelo nacional definido pelo Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Artigo 64. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais tem como objetivos disponibilizar a estatística, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização
da demanda e oferta de bens culturais, para a construção de modelos de economia e sustentabilidade da cultura, para a adoção de mecanismos de indução e regulação da atividade econômica no campo cultural, dando apoio aos gestores culturais, públicos e privados no âmbito do município. Artigo 65. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais fará levantamentos para a realização de mapeamentos culturais para o conhecimento da diversidade cultural. Artigo 66. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais estabelecerá parcerias com o Sistema Nacional e Estadual de Informações e Indicadores Culturais do Programa Municipal de Formação na área da cultura, PROMFAC. Ao artigo 67, cabe ao Departamento Municipal de Cultura elaborar, regulamentar e implementar o Programa Municipal de Formação na área da cultura, em articulação com os demais entes federados e parceria com o Departamento Municipal de Cultura e instituições educacionais. Artigo 68. O Programa Municipal de Formação na área da cultura deve promover a qualificação técnica, administrativa e capacitação em política cultural dos agentes envolvidos na formulação e na gestão de programas, projetos e serviços culturais oferecidos à população. Seção 5 dos sistemas setoriais. Artigo 69. As políticas culturais setoriais, quando houverem, devem seguir as diretrizes gerais advindas da Conferência Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural. Artigo 70. Os sistemas municipais setoriais que venham a ser criados integram o Sistema Municipal de Cultura. Artigo 71. As interconexões entre os sistemas setoriais e o Sistema Municipal de Cultura, SMC, são estabelecidas por meio das coordenações e das instâncias colegiadas dos sistemas setoriais. Artigo 72. As instâncias colegiadas dos sistemas setoriais devem ter participação da sociedade civil. Artigo 73. Para assegurar as conexões entre os sistemas setoriais, seus colegiados, e o Sistema Municipal de Cultura, as coordenações e as instâncias colegiadas setoriais devem ter assento no Conselho Municipal de Política Cultural. Título 3º do financiamento, capítulo 1 dos recursos. Artigo 74. O Fundo Municipal de Cultura é a principal fonte de recursos do Sistema Municipal de Cultura. Artigo 71. O financiamento das políticas públicas de cultura estabelecidas no Plano Municipal de Cultura far-se-á com os recursos do município, do Estado e da União, além dos demais recursos que compõem o Fundo Municipal da Cultura, FMC. Artigo 76. O município deverá destinar recursos do Fundo Municipal de Cultura, FMC, para o uso como contrapartida de transferência dos recursos nacional e estadual de cultura. Parágrafo 1º. Os recursos oriundos de repasses dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura serão destinados a políticas, programas, projetos e ações previstas nos planos nacional, para o desenvolvimento de projetos culturais específicos pelo município por meio de seleção pública. Parágrafo 2º. A gestão municipal dos recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional e Estadual deverá ser submetida ao Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC. Artigo 77. Os critérios de aporte de recursos do Fundo Municipal de Cultura deverão considerar a participação dos diversos segmentos culturais e territórios na distribuição total de recursos municipais para a cultura. Capítulo 2º da gestão financeira. Artigo 78. Os recursos financeiros da cultura serão depositados em conta específica e administrada pelo Departamento Municipal de Cultura ou órgão equivalente e instituições vinculadas, sob fiscalização do Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC. Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura serão administrados pela Secretaria Municipal de Cultura ou órgão equivalente. A Secretaria Municipal de Cultura ou órgão equivalente acompanhará a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados pela União
Estado e Estado ao município. Artigo 79. O município deverá tornar público os valores e a finalidade dos recursos recebidos da União e do Estado, transferidos dentro dos critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional e pelo Sistema Estadual de Cultura. Artigo 80. O município deverá assegurar a condição mínima para receber os repasses dos recursos da União, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, com a efetiva instituição e financiamento e funcionamento dos componentes mínimos do Sistema Municipal de Cultura e a alocação de recursos próprios destinados à cultura na lei orgânica, na lei orçamentária anual LOA e no Fundo Municipal de Cultura. Capítulo 3º, do planejamento e do orçamento. Artigo 81, o processo de planejamento e de orçamento do Sistema Municipal de Cultura, SMC, deve buscar a integração do nível local ao nacional, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política cultural com a disponibilidade de recursos próprios do município, as transferências do Estado e da União e outras fontes de recursos. Artigo 82. As diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Cultura serão propostas por Conferência Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural, das disposições finais e transitórias. Artigo 83. O município de Alumínio deverá se integrar ao Sistema Nacional de Cultura, SNC, por meio da assinatura do termo de adesão voluntária na forma do regulamento. Artigo 84. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, prevista no artigo 315 do Código Penal, a utilização de recursos financeiros do Sistema Municipal de Cultura em finalidades diversas das previstas nessa lei. Artigo 85. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 9 de fevereiro de 2024. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloque em discussão o projeto de lei número 2, 2024. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o projeto. 15 minutos com a partes. Não, só para relatar aqui, presidente, que consta no projeto aí, em alguns dispositivos, né, o artigo 33 do 78, está como Secretaria Municipal da Cultura, né, quando o correto é Departamento Municipal de Cultura. Se tratando de um erro formal, né, solicito que, se aprovado a presente projeto pelos nobres pares, que o autógrafo seja acertado aí, seja corrigido, né, pela Secretaria, essas pequenas correções. Vereador, se fosse fazer a correção, esse projeto não poderia ser votado hoje. E no parecer foi destacado que seria secretaria ou órgão equivalente. Então, o nosso órgão equivalente à secretaria aqui é a diretoria. Então, ele pode tramitar tranquilamente. Ah, tá ok. Tá bom? Então, obrigada pela colocação. Pessoal, para discutir. Pois não, vereador. Adilson, você finalizou? Sim, essas são as minhas considerações. Tá, obrigado. 15 minutos com a parte, Chico. Eu também fiquei um pouco confuso, que eu não consegui compreender quais foram os critérios que citou aí algumas modalidades da tal Secretaria de Cultura. Então, já que está tendo essas dúvidas, que o projeto seja retirado para poder fazer as adequações, e aí a gente dá prosseguimento em discussão dele em sessão posterior, depois de protocolado pelo prefeito novamente com as adequações. Tá. Porque a gente não pode, né, alterar, ou vota como está, né, ou retira para adequação. Aí vocês decidem, qualquer coisa eu ponho em discussão aqui. Pede a suspensão. Peço a palavra ao senhor Chico. uma parte. Pela ordem, presidente. Peço a parte. suspensão da sessão por 5 minutos. Tá ok. Coloque em discussão o pedido do vereador professor Gediel de suspender a sessão por 5 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido.
Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Presente. Gediel de Carvalho. Jean da Elite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Doutor Prete. Chico Capoeira. Presente. Didier Delcinho. Presente. Continua em discussão o projeto número 2, 2024. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Vereador Rivera. Gediel de Carvalho, aprovo. Jean da Elite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Doutor Prete. Chico Capoeira. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Projeto número 2, 2024, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única do veto total número 3, 2024, autógrafo número 2326, 2023, que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Mensagem do veto total 03/2024. Excelentíssima senhora presidenta da Câmara Municipal, considerando que o Instituto do Veto tem como escopo principal a prestação da contribuição do Poder Executivo na efetivação da elaboração da lei e, por essa razão, não se constitui propriamente uma desaprovação autógrafo. Considerando ainda que o Executivo não pode se furtar ao exercício desse poder-dever, cumpre-nos, imbuídos nesse pensamento, comunicar a essa Casa que, usando das atribuições legais que nos são conferidas pela Lei Orgânica do Município, no seu artigo 55.3, com toda máxima vênia que tributamos as decisões legislativas, ou vemos por bem, ou por veto total autógrafo 2326, de 28 de novembro de 2024, pelas razões abaixo. Em referência ao autógrafo acima referido, nos manifestamos desfavoravelmente, conforme abaixo justificado. O ato de nomear o espaço público como prédios públicos, praças e ruas está envolto em muita simbologia. É comum homenagear um ser humano, uma data, um evento, um sentimento ou até mesmo uma aspiração, sempre cheio de significados ou que evoca as lembranças de atitudes, comportamento e valores dos quais decorrem juízos sobre o acerto ou o erro da homenagem. A ideia de homenagem é central nesse contexto porque funciona como indicativo de que nominar um espaço público não é alvo trivial ou mero ato administrativo de rotina, envolve aspectos sensíveis da memória coletiva inseridos no âmbito do patrimônio cultural que tenham adquirido protagonismo no passado. Dentro desse cenário, me manifesto desfavoravelmente ao autógrafo 2326 de 2023, PL 44/2023L, não obstante a indicação dos nomes das pessoas homenageadas, de modo que as conversões dos projetos em leis não alcançaria a finalidade pretendida, vez que não seria possível levar a efeito as pretensões pela própria impossibilidade lógica, uma vez que o objeto do autógrafo não pertence ao sistema viário do município, pois no momento não caracteriza como logradouro público. Contudo, nada impede que no futuro, quando houver a materialização do logradouro público, o projeto de lei possa receber manifestação desfavorável. Estas as razões que levaram ao veto total do autógrafo em causa, os quais, ora, eu submeto a elevada apreciação dos senhores membros do Poder Legislativo Municipal, atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloque em discussão o veto total número 3, 2024. Peço para discutir, senhora presidenta. Pois não, vereador. Serei 15 breve. minutos com a parte. Obrigado. Serei breve. Deixar aqui bem claro, né, que o meu voto será desfavorável, né, ao presente veto aí. É que nesse tempo aqui de mandato, né, sempre procurei um diálogo aberto, né, com todos os momentos, em todos os momentos,
seja aqui ou na casa, seja aqui nessa casa de vereadores ou com o executivo, né? Pois entendo que é o melhor caminho, né? É o diálogo para encontrarmos as soluções aí. Não foi diferente, né? Quando a gente apresentou o projeto de lei que originou o autógrafo, né? Número 2.326 de 2023, que o senhor prefeito, né? Possa sancionar, né? E promulgar a lei, bem como efetuar a obra que trará grandes benefícios para a nossa cidade. Peço também ao nobre pares, né, que também votem desfavorável, né, ao presente veto aí, que está vindo do Executivo. Essas são as minhas considerações, senhora presidente. Continua em discussão o veto total número 3, 2024. Peço para discutir. 15 minutos com a parte, vereador. Nós temos, sim, a obrigação aqui de derrubar o veto. Temos, sim, as lembranças e atitudes em nosso coração. Então, será derrubado o veto e mantido a homenagem à nossa homenageada da projeto de lei 2326. Continua em discussão o veto total número 3, 2024. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu também, a minha posição, boa noite a todos, aos ouvintes, aos presentes. A minha posição também segue a do Chico, tendo em vista a homenagem feita por esse Poder Legislativo. Aqui foi aprovado por unanimidade. Assim, eu oriento e declaro meu voto pela rejeição do veto. Continua em discussão o veto total número 3, 2024. Só para quem está em casa entender e explicar como funciona a votação do veto, quem aprova o veto, ele rejeita o projeto. E quem rejeita o veto, aprova o projeto. Então, é por isso que os vereadores estão dizendo aqui que rejeitam, né, o projeto, mas, na verdade, não é a homenagem, né, a nomeação aí no caso da rua. O que está sendo rejeitado é o veto do prefeito, né, ou seja, o impedimento que o prefeito colocou para que houvesse essa nomeação. Então, é só para deixar claro para quem está assistindo em casa. Coloco em votação, nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, eu coloco... Pela ordem, senhora presidente. Pois não. Desejo discutir o... 15 minutos com a partes. O momento em que nós realizamos a votação desse projeto, nobre vereador, nós o fizemos depois da sua fala, de ter dialogado com o prefeito, de ter convidado a família, de ter dedicado todo um tempo para homenagear uma pessoa que tem história na nossa cidade. Então, é mais do que justo de que nós possamos levar adiante o projeto do nome do Logradouro e rejeitar esse veto em respeito à nossa querida amiga, né, dona Dirce, que assim partiu, e a família esteve aqui presente. Muito obrigado, são essas minhas considerações, senhora presidente. Em discussão, o veto total número 3, 2024. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Vereador Rivera. Rejeito. Gediel de Carvalho, rejeito. Janda Elite. Rejeito. Adilson Balduino. Rejeito. Paulinho Bola. Rejeito. Dr. Prete. Rejeito. Chico Capoeira. Rejeito. DJ Delcinho. Rejeito. Veto total número 3, 2024, foi rejeitado por 8 votos a 0. Discussão única do projeto de resolução número 1, 2024, que dispõe sobre alteração na resolução número 13, de 93, com a criação de empregos permanentes. Solicito ao secretário, vereador Gediel, que faça a leitura do projeto. Projeto de resolução 01/2024 dispõe sobre a alteração da resolução 13 de 93 com a criação de empregos permanentes. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º, anexo 1 da resolução 13/93 de 12 de 4 de 93 com as alterações posteriores passa a vigorar acrescido da criação dos seguintes empregos permanentes. 3 escriturar no diversos 40 horas semanais de ensino médio completo, 1 oficial de comunicação social, diretoria legislativa administrativa, 40 horas semanais, nível superior completo de comunicação social, com habilitação em jornalismo, mais inscrição
no Ministério do Trabalho. Um agente de contratação pública, diretoria jurídica, 40 horas semanais, nível superior completo em Direito ou Gestão Pública. Parágrafo 1º. As atribuições, funções de cada um dos empregos criados, conforme o quadro acima previsto no caput, são as constantes do anexo 1, parte integrante desse projeto de resolução. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 21 de fevereiro de 2024, professora Meire Barbosa, presidenta, Rivera, vice-presidente, e Gediel de Carvalho, primeiro secretário. Justificativa. Essas alterações são necessárias para verificar, pois verificamos que, mesmo após a criação dos demais empregos permanentes, cujo concurso público já está em curso, há necessidade ainda da existência desses empregos públicos permanentes também. Os empregos públicos, ora criados, também serão submetidos a concurso público e são necessários para uma estrutura administrativa permanente na Câmara Municipal de Alumínio. Professora Meire Barbosa, presidente. Anexo 1, escriturário, redigir, digitar, digitalizar e assessorar na elaboração de documentos oficiais, realizar operação em máquinas copiadoras, providenciando a reprodução de documentos ou similares, auxiliar na execução de atividades administrativas em geral, organizar livros, pastas e arquivos em documento geral, oficial de comunicação social, fornecer informações e release para veículos e jornalistas, assessorar a entrevista, intermediar o relacionamento da presidência da Câmara e dos vereadores com os veículos de mídia, promover relacionamento e acompanhar as informações da imprensa, procedendo, quando for o caso, correções e resposta, promover a cobertura jornalística dos eventos institucionais da Casa, assessorar a presidência na atividades de comunicação institucionais, gerar e produzir conteúdo jornalístico para televisão, radiodifusão, fotojornalismo, audiovisual, jornalismo e produções institucionais, internet, design, gráfico, garantindo ações para ampliar o alcance da informação institucional e fazer a gestão das redes sociais oficiais, planejar e executar o serviço de produção de vídeo para as reuniões e sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, fóruns e projetos especiais e transmissões de imagens de propostas aprovadas em plenário pelos vereadores, transmitir pelo site da Câmara ou rádio web e redes sociais oficiais as sessões ordinárias e extraordinárias, solenes, audiências e reuniões públicas, sessões de licitações e outras reuniões propostas, desde que aprovada pelo plenário e realizada na Câmara. Executar campanhas publicitárias, institucionais e sociais, sob a supervisão da presidência da Câmara. Quanto ao cerimonial, planejar, organizar e coordenar eventos da Câmara e atos protocolares para as reuniões solenes, especiais, comemorativas e destinadas à homenagem, contribuir na organização de seminários, simpósios, congressos, palestras e audiências públicas, redigir minutas da correspondência do cerimonial, providenciar a confecção de convites e sua distribuição, bem como redigir mensagens protocolares e contribuir para a divulgação dos eventos, responsabilizar-se pelo cadastro geral da Câmara para envio de convites, inclusive atualizando os dados, auxiliar na organização de visitas oficiais e recepções de autoridades, cerimônias fúnebres, religiosas e afins, providenciar confecção de diplomas, folders e roteiros para as cerimônias, preparar o local onde será a cerimônia, preparar a participação do presidente e membros da mesa diretora, assim como dos vereadores nas solenidades e recepções oficiais dentro e fora da Câmara, acompanhar a presidência ou vereadores, quando solicitado, em solenidades internas e externas, prestando-lhes assistência no relacionamento com autoridades, órgãos e entidades das administrações da União dos Estados e dos municípios, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, com os agentes políticos, com as autoridades estrangeiras, providenciando intérpretes, se necessário, supervisionar a correspondência oficial da Câmara no que se refere a convites de todos os gêneros, designando
seu representante oficial, mediante ofício, quando de sua ausência, realizar outros serviços correlatos às atribuições inerentes ao emprego. Agente de contratação pública, acompanhar todo o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório, elaborando editais e executando quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Cuidar de todos os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, elaborar os contratos administrativos, bem como controlar os prazos de publicações destes, cuidando especialmente para a efetivação final dessas publicações, em conjunto com o advogado, gerenciar e alimentar o site e as redes sociais oficiais da Câmara na parte de suas atribuições, realizar plano de contratações anuais, realizar a estimativa de materiais em conjunto com o almoxarifado, fiscalizar os contratos de serviços e administrativos da Câmara, alimentar o sistema Aldesp, realizar outros serviços correlatos às atribuições inerentes ao emprego. Professora Meire Barbosa, presidenta. Coloque em discussão o projeto de resolução número 1 de 2024. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Rivera. Gediel de Carvalho. Aprovo. Jean da Elite. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Doutor Prete. Aprovo. Chico Capoeira. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Projeto de resolução número 1 de 2024, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única da moção número 5 de 2024. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Pela ordem, senhora presidente. Pois não, vereador. Peço a retirada dessa moção por uma sessão. Coloque em discussão o pedido do vereador para retirar o projeto por uma sessão em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido, vereador. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei número 49 de 2023, discussão única do projeto de lei número 3 de 2024L, discussão única do veto total número 1 de 2024, discussão única do veto total número 2 de 2024, discussão única da moção número 5 de 2024. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando a todos uma boa noite.